Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre um disco e eu escolhi de um cantor que eu gosto bastante, Rod Stewart, Every Picture Tells a Story, para mim o melhor disco da carreira solo dele, junto com Unplugged MTV. Esse disco abre todo aqui. Bom, besteira. Bom, mas enfim, eu comecei a ouvir muito Rod Stewart em 88, porque em 88 a gente não tinha esse costume de ter muitos shows de artistas estrangeiros no Brasil. Eu tinha 8 anos de idade, não fui ao show que ele fez na Apoteose, mas eu me lembro que minha mãe me deu um LP do Rod Stewart, era o disco que ele estava lançando na época, o nome Out of Order, que tem a música Lost in You, que fazia muito sucesso na novela Vale Tudo, se não me engano. Então eu ouvi pra caramba, depois disso eu comprei umas coletâneas com a mesada dele, quer dizer, com a minha mesada eu comprei umas coletâneas dele, aí eu conheci aquelas coisas bem antigas, Tonight's the Night, You Are in My Heart, I Don't Want to Talk About, Die I Think I'm Sex. Enfim, o Rod Stewart tem essa coisa muito sentimental comigo de meio que descobrir, né, o rock internacional. Ele foi um dos responsáveis, foi um dos primeiros. Depois, eu acho que ele teve uma carreira solo muito irregular, ele gravou uns songbooks cantando clássicos do cancioneiro dos Estados Unidos, que foram 4 volumes, se não me engano, ou 5, nem sei, eu acho que deu uma cansada, ele com aquele estilo lá, meio de terno, não sei o quê, mas eu assisti um show dele em 2013 nos Estados Unidos, do disco Time, e eu achei um show legal. Depois ele veio ao Rock in Rio, me decepcionou um pouco, mas ele não ficou cantando essas músicas de songbook, ele cantou antigos sucessos, cantou até Stay With Me, do The Faces, né, a antiga banda dele. Então acho que ele voltou um pouco à velha forma. E é curioso, porque muita gente fala, o Rod Stewart foi coveiro. E realmente isso foi uma lenda que ele alimentou. Ele ficava falando que tinha sido coveiro, ele só desmentiu isso quando lançou a autobiografia dele, acho que foi em 2011 ou 12, não me lembro, uma autobiografia divertidíssima, um dia eu quero falar sobre ela aqui no canal. Ele não foi coveiro, mas ele tentou ser jogador de futebol do Brentford Football Club. O Rod Stewart é fissurado por futebol, ele é torcedor fanático do Celtic, né, da Escócia. No show ele sempre coloca alguma camisa do time, alguma referência no verde. Mas ele não deu certo no futebol, eu acho que de certa forma bom para todos nós, né? Porque ele se transformou no Rod the Mod, aí ele investiu na carreira artística, começou a cantar, ele cantou algumas coisas com o pessoal do Fleetwood Mac, depois ele foi tocar com o Jeff Beck Group, né? A grande banda do Jeff Beck, guitarrista, que também tinha o Ron Wood, hoje nos Rolling Stones. Aí eles deixaram o Jeff Beck Group, o grupo acabou, e fundaram The Faces, uma banda super importante, né, na virada dos anos 60 para os anos 70. E ao mesmo tempo que ele estava no The Faces, meio que começou a carreira solo dele, tudo por gravadoras diferentes, não teve briga com a banda. O Rod Stewart queria fugir um pouquinho do estilo lá do The Faces, uma coisa mais mods, tudo, para investir numa coisa mais folk, mais hard rock. Então não teve nenhum trauma, ele continuou lançando disco pelo The Faces e também começou a carreira solo dele. A carreira solo dele ele começou com The Rod Stewart Album, que é a mistura de folk com rhythm and blues, que tem uma música que eu amo de paixão, que é Handbags and Glad Rags, que ele gravou maravilhosamente bem no Unplugged. E depois ele lançou o Gasoline Alley, que foi o primeiro disco solo dele que realmente aconteceu, que chegou ao top 30 da parada da Billboard nos Estados Unidos. E em 1971, finalmente ele lançou Every Picture Tells a Story, talvez o disco mais importante da carreira solo dele. E para você ter uma ideia, nesse mesmo ano ele lançou o clássico A Nod is as Good as a Wink to a Blind Horse, que também é o disco mais conhecido dele com The Faces, e esse é o disco mais conhecido dele na carreira solo. Então você vê que 1971 foi um ano bem importante pro Rod Stewart. E através desse disco ele conseguiu um feito inédito. Ele conseguiu chegar ao primeiro lugar da parada dos Estados Unidos, a Billboard, e da parada do Reino Unido. E não só o disco, mas o single Maggie May também. Maggie May é a faixa que encerra o disco.
E ele conta na música mais ou menos a experiência, a primeira experiência sexual que ele teve na vida, que foi durante um festival de música, acho que de jazz, não sei, essas coisas ao ar livre. Ele conheceu uma garota e lá rolou, então o nome dela não é Maggie May, ele acho que não se lembra, mas colocou como Maggie May. É uma música super alto astral, ele toca em absolutamente todos os shows, essa nunca fica de fora. E nesse disco ele conseguiu levar a combinação de hard rock, folk, blues ao extremo, tem música de tudo que é tipo, acho que é um disco muito rico, muito interessante. Mandolin Wind é uma música que eu não posso deixar de citar, que talvez seja a balada mais bonita da carreira dele. E nesse disco ele também mostrou que além de ser um compositor legal, tudo, ele também é um grande, maravilhoso intérprete, especialmente do Bob Dylan, que ele gravou a música Tomorrow is Such a Long Time. Então, para mim, com essa gravação, ele meio que entrou na lista dos grandes intérpretes do Bob Dylan. E também do Tim Hardin, ele gravou Reason to Believe, que é uma música linda, quase com uma facada assim no peito de tão bonita. Enfim, era isso que eu tinha para falar sobre esse disco. Vou mostrar de novo. Every Picture Tells a Story. Eu abri aqui, hein? Pô, aqui tem a bunda do Rod Stewart. É porque, vamos ver, acho que a gente abre aqui e aparece, ó. Tá dando pra ver? Parece a imagem dele toda, uma foto bonita. Aqui, nada como o velho LP, né? Pra prazer tátil. E eu citei várias músicas do Rod Stewart aqui no vídeo, Tonight's the Night, a própria Handbags and Gladrags, que não é dele, mas é uma bela interpretação, That Think I'm Sexy, que foi meio que um plágio, né, do George Ben. E eu queria que você deixasse aqui no comentário qual é a sua música predileta do Rod Stewart. Também queria saber qual Rod Stewart você prefere, se é o Rod Stewart solo, se é o Rod Stewart cantando músicas do cancioneiro americano, se é o Rod Stewart do The Faces, do Jeff Beck Group. Deixa aqui no comentário e amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal da Fidelidade. Tchau!